Oi, pessoal, meu nome é Laura, sou estudante aqui da University of Kentucky e com major de jornalismo. Oi, gente, meu nome é Eduardo, eu também sou estudante aqui na University of Kentucky e eu estudo Economia e Ciências Políticas. E aí, gente, meu nome é Norton Moraes, estudo aqui também, estudo Finanças e Matemática Econômica. Maneiro. Então, a primeira pergunta seria, tu pode falar qual é o seu ano da faculdade e também o que tu tá cursando aqui? Eu sou um senior aqui, quarto ano, já para me formar em maio, e eu estudo Finanças e Matemática Econômica. Tu pode explicar um pouquinho mais dos seus majors pra gente, por favor? Posso. O curso de Finanças, para mim, é o melhor curso aqui da faculdade ou da área de business. Você aprende sobre ações, sobre mercado internacional, aprende sobre câmbio, sobre dólar real, você aprende sobre taxa de juros, como isso é importante para a economia, você aprende um pouco de macroeconomia e de microeconomia também no curso, que você também aprende sobre isso na área de economia, né? De matemática econômica, você pega cursos de economia e cursos de matemática, que são mais puxados, assim. Mas é importante fazer também, né? Sim. E como foi a tua decisão de estudar nessa área? Eu, em Salvador, estudava na PAN, na Escola Americana de Salvador, e lá a gente tinha um curso de business no high school. E aí a gente tinha competições, bolsa de valores, e eu sempre achei esse curso melhor, tinha prêmios e tal. Aí eu falei, essa área aqui é uma área que eu gosto, é uma área meio voltada um pouquinho à matemática, e é uma área que é muito boa de se estudar nos Estados Unidos, que é o objetivo. Então, eu acho que primeiro eu vou chegar lá estudando essa área. Se eu gostar, eu continuo. Se eu não gostar, eu troco. E eu tenho gostado bastante. Legal. E agora, como senior, que seria a pessoa que tá já se graduando, você vai se graduar já já, eu queria saber um pouquinho mais. Se você fosse olhar pro Norton de 4 anos atrás, como você acha que foi esse seu processo nesses cursos, nessas áreas, dentro da faculdade? Eu acho que foi muito bem acertado desde o início. Porque tem um grupo aqui em Kentucky chamado Wall Street Scholars, que é o grupo que tem, 12 ou 13 integrantes por série. E é como se fosse, um grupo especializado realmente em finanças. Você recebe tutores, você faz os cursos avançados já do freshman year, você já faz cursos de sophomore ou de junior, e você tem contato com toda a galera de Kentucky que se formou e está em Nova York, em Wall Street, nas indústrias lá. E desde muito novo, sabe? Desde o freshman year. Então você tem uma vantagem imensa em comparação aos alunos daqui, que não estão nesse grupo, e aos alunos até de algumas Ivy Leagues, que por ser arts school, eles têm que fazer outros cursos nos primeiros 2 anos que não sejam voltados à área de finanças, sabe? Então acho que aqui em Kentucky você tem um head start em comparação a eles, na área de finanças, com esse grupo Wall Street Scholars. E aí estando nesse grupo, me ensinaram praticamente tudo que eu tinha que aprender. E aí eu estagiei no Brasil primeiro, depois estagiei aqui, e eu acho que é muito importante esse grupo aqui na faculdade. Muito legal. E como você descobriu esse grupo? Eu tava no Brasil, em Salvador. Eu não tenho a mínima ideia como eu descobri. Eu tava procurando, assim, cursos em Kentucky, eu tava vendo lá finanças. Aí tinha uma parada Wall Street Scholars. Aí, Wall Street no nome eu cliquei, né? Aí tava lá, grupo seleto de finanças, não sei o quê. Aí eu apliquei, eles pediam SAT, pediam GPA, textinhos assim. Aí eu fiz tudo bonitinho, mandei, fiz as entrevistas enquanto eu tava em Salvador ainda. E aí eles me selecionaram para esse grupo. E desde lá foi... É legal porque primeiro você é mentorado, os mentores te ensinam tudo, e aí você vira um mentor e ensina tudo pra galera mais nova também. Então, acho que é um curso muito bom aqui. Entendi. Então, você falou um pouquinho dos recursos que te ajudaram a chegar onde você está agora. Você poderia falar de alguns outros recursos da faculdade mesmo, ou por volta aqui em Kentucky, que te ajudaram a chegar onde você está agora? Posso. As aulas aqui são muito boas. As aulas de finanças aqui, os professores, as aulas de economia. Eu acho que é o básico, né? O beabá. Você tem que entender as aulas certinho. E tem uns cursos online que eu acho valendo também. Tem um curso da JP Morgan, tanto de investment banking quanto de markets, que é mais do mercado financeiro em si, chamado no Forage, que é um aplicativo lá. Você bota lá JP Morgan Forage Investment Banking, ou JP Morgan Forage Sales and Trading, que é o que eu faço, né?
E aí lá você aprende bastante também sobre como funciona tudo que você aprendeu nas aulas em prática. E eu acho que fica bom pro currículo também, sabe? Você faz o curso, você completa o curso, pega lá a aprovação e bota no currículo, fiz o curso. Que aí a pessoa do mercado de trabalho, o recrutador, quando você manda a sua aplicação, ele olha lá, esse cara fez 2 cursos aqui do banco, voltado para a área que ele está aplicando, então, no mínimo, ele deve ser um cara interessado, né? No mínimo, deve ser uma pessoa que quer realmente a área e não está aplicando só por aplicar, né? Então, acho que fazer esses cursos online no Forge são bons e tirar boas notas nas aulas também. Ter uma boa relação com os professores, mandar e-mail, mandar uma mensagem no LinkedIn para a galera da sua escola que está trabalhando onde você quer trabalhar. Eu acho que todos esses são recursos para você conseguir se destacar, assim, desde novo. Uhum. E acho que a gente já tocou um pouquinho sobre o mercado de trabalho, a gente queria entrar um pouquinho mais a fundo nesse assunto. Então eu queria falar como foi ingressar no mercado de trabalho. Então como foi essa transição de sair de um ambiente totalmente escolar, que seria a faculdade, para entrar no mercado de trabalho? Como foi essa transição? A transição para mim foi relativamente fácil, porque a primeira experiência que eu tive no mercado de trabalho foi em São Paulo, no meu verão do primeiro ano. Eu estagiei em uma Wealth Management lá, chamada Mercury Wealth Management, para quem quiser investir um dinheiro. Excelente. Eles me ensinaram tudo sobre o mercado de trabalho e era um ambiente que não tinha pressão nenhuma, porque eu sabia que meu objetivo era ficar aqui e eles sabiam que o meu objetivo era eu ficar aqui, então eu não estava querendo ser contratado por eles, entendeu? E eles sabiam que eu estava lá para agregar e me ensinaram bastante coisa sobre câmbio, sobre a relação do real com o dólar, a relação do dólar com o valor do petróleo, do barril de petróleo. Várias coisas assim, interessantes de correlações dos markets, né? Aí, essa experiência foi boa para eu entender como é que era a área, o mercado de trabalho, sem ter pressão. E aí, no meu sophomore summer, eu fui para Nova York fazer um fellowship, que era super tranquilo também, com a JP Morgan. Eles pagaram passagem pra gente para Nova York, pagaram Uber, pagavam a gente por hora pra gente literalmente aprender. É um programa chamado Advancing Hispanics and Latinos Fellowship. E aí foi excelente. A gente passava o dia inteiro no banco, eles ensinavam a gente, traziam professores para ensinar a gente a fazer modelagem financeira, ensinavam a gente como é que funciona o dia a dia de um trader, de um vendedor de ação, ou de uma pessoa de pesquisa. Então, era literalmente a gente estava sendo pago para aprender. E isso foi excelente. Aí no final dessa experiência, eles fizeram uma entrevista para ver quem seria selecionado para participar do verão seguinte. Aí, graças a Deus, eu fui vendo a entrevista, consegui o verão seguinte, e esse sim foi um estágio sério, sabe? Esse sim era um estágio que a pessoa realmente tinha que chegar lá muito bem preparada e estar disposta a aprender bastante. Então, eu acho que a transição é difícil no início, porque realmente as horas acumulam no mercado de trabalho, você trabalha bastante, especialmente na área como finanças, quando você é novo, em comparação ao que você estuda aqui, né, na faculdade. Mas eu acho que é uma transição para quem gosta da área tranquila, não vejo muito problema, não. Legal. E tu falou um pouquinho desse teu processo aplicando para JP Morgan, tanto para fellowship quanto para o estágio que tu conseguiu depois. Tu pode nos contar um pouquinho como foi esse processo, o que tu teve que fazer para aplicar e para conseguir essas oportunidades? Posso, claro. Primeiro eu apliquei para o fellowship, eu mandei meu currículo e eu mandei 3 vídeos para eles online, que eles se chamam de Hireview, que é a sua primeira entrevista. Você entra lá no website deles e eles te perguntam uma pergunta qualquer, pode ser tipo, por que você está interessado em finanças, pode ser por que JP Morgan, pode ser qualquer coisa. Me explique como você calcula o valor de uma companhia, qualquer coisa eles podem perguntar. Mas eu acho que o mais importante é você estar preparado para quando você mandar seu currículo, que eles olhem seu currículo e queiram te dar uma chance, entendeu? Então o processo de mandar o currículo é o passo mais tranquilo. Mas até lá você tem que, provavelmente, se você conseguir fazer um estágio no seu primeiro ano, pode ser no Brasil, pode ser aqui, pode ser uma área que nem seja tão relacionada assim. Mas é importante.
fazer esses cursos online que eu falei que estavam no meu currículo também, eu acho que ajudou. E, pois é, tipo, o seu objetivo é conseguir uma entrevista. E quando você consegue uma entrevista, aí sim você tem que se preparar para a entrevista. Mas até lá, acho que foco no currículo é o mais importante. E o que você acha que foi o que eles olharam pro seu currículo e falaram, beleza, eu vou dar essa chance pro Norton? Isso é uma boa pergunta mesmo. Eu acho que, por eu ter estagiado no meu primeiro ano em São Paulo com Wealth Management, eu acho que eles perceberam, e feito os cursos deles online, né? Eu acho que eles perceberam, caramba, esse aqui é um menino que está realmente interessado na área. Vamos dar uma entrevista para ele. Se ele for bem na entrevista, a gente contrata ele para o fellowship. Se não, tudo bem. Mas eu acho que tá conectado com a empresa nesses dois coisas online que eu fiz. Eu acho que ajudou bastante conseguir uma entrevista. Então, para quem quiser finanças, eu recomendo fazer esses cursinhos online das empresas e tal. E como você explicaria o seu fellowship? O que é e como foi a sua experiência? Eu acho que no fellowship Advancing Hispanics and Latinos Fellowship. E aí como se fosse um programa de DEI para latinos e para hispânicos. E aí lá você aprende bastante coisas. Eles contratam professores, que eles vão lá, te ensinam como fazer tudo, te ensinam o dia a dia da área, e eles não te cobram muito, sabe? Você não tá lá trabalhando para eles. Eles estão mais te ensinando e te pagando ao te ensinar, que eu achei muito bacana da parte deles, né? Pois é, você conhece bastante gente que tá interessado na mesma área. Eu lá conheci vários brasileiros. Eu tô me mudando para Nova York com um brasileiro que eu conheci durante o fellowship. A gente tem uma amizade já de 2 anos, entendeu? Então, todos os nossos amigos lá são do fellowship. Então, eu acho bacana essa experiência. E você estuda, se prepara para a entrevista final. E eles te fazem entrevista final para ver se eles querem te dar oferta pro próximo ano. Eu acho que no meu ano contrataram 80% das pessoas pro próximo ano. Então, foi bastante gente, sabe? Foi um bom programa. Então, entre seu estágio na JP Morgan e também o seu fellowship, você teve que fazer uma entrevista, certo? Sim. Como que foi a entrevista? Você achou tranquilo? Como é que foi a sua experiência? A minha experiência com a entrevista foi tranquila, porque durante o fellowship você manda e fica mandando e-mail para as pessoas que estão trabalhando no banco, pedindo para shadow, pedindo para ir tomar um café, para fazer perguntas, o que seja. E acabou que eu estava conversando bastante com um croata do banco e a pessoa que me entrevistou, aleatoriamente, foi o cara que trabalha com croata. E aí eu mencionei o nome do cara, falei, não, a gente conversou sobre a Copa do Mundo, que a Croácia eliminou o Brasil, conversou... Tu falou um pouquinho de o que tu fez para se destacar durante o processo de aplicação e tudo mais, mas que estratégias ou que tipo de coisas tu fez durante o teu estágio ou durante a tua fellowship que tu acha que fez tu se destacar e conseguir mais oportunidades? Eu acho que durante o fellowship, que era o primeiro verão, era mais tranquilo, sabe? Você tava em uma classe, em uma sala, com colegas, todo mundo levantava a mão, fazia pergunta pra quem tava sendo o professor ou alguém falando do dia a dia deles. Então era mais tranquilo. Eu acho que é sempre bom você perguntar, mostrar que você tá interessado no que o convidado tem pra falar, no que ele faz no dia a dia dele, até pros recrutadores perceberem que você está... interessado, demonstrando interesse e curiosidade sobre a área, né? Eu acho que é sempre bom mandar um e-mail depois, muito obrigado por ter vindo falar com a classe do fellowship. Top saber o que é que um trader de taxa de juros faz. Será que a gente pode fazer um shadowing de 30 minutos? Eu posso ir aí quando você estiver livre e aí olhar para as telas, ver realmente as contas que vocês fazem para executar os trades, como é que vocês compram ou vendem, qualquer coisa que vocês tiverem em trading, tá? Porque eles tradem de tudo, commodities, açúcar, ações, moedas, é muito bem feito lá. E aí eu acho que manda um e-mail, mostra o interesse, e quando você tiver shadowing a pessoa, eu acho importante que você já prepare umas 6 perguntas de antemão para você chegar lá e não gastar o tempo da pessoa. A pessoa é bastante ocupada e eu acho que você se inteirando da área e fazendo umas perguntinhas prontinhas, né? Você pode chegar lá e perguntar.
Aí a pessoa fala, caramba, menino inteligente, me perguntou coisas que tem alguma coerência, né? Eu acho que isso é importante também. Bastante das pessoas que eu vejo que não conseguiram a return offer foi porque elas marcavam essas reuniões e chegavam lá não despreparadas, entendeu? Chegavam lá querendo que o cara explicasse tudo, mas eles não perguntavam nada relevante e aí pegava mal. Então eu acho que essa é uma boa dica, preparar de antemão umas perguntinhas relevantes para a pessoa perceber que você é uma pessoa capaz, né? E você tem alguma história de como foi essa sua experiência? Do estágio? Especificamente quando você estava acompanhando uma pessoa. Então, Posso. alguma pergunta? Não sei, algo do tipo. Posso. Eu tava acompanhando o trader do time Brasil. Ele fazia trade de taxa de juros e de moedas, né? Então ele fazia trade de dólar real. E foi o primeiro mês, eu acho. Isso foi em 2023. Lá pro mês de junho. E eu acho que foi que tinha o mercado estava precificando 50% de chance do Brasil cortar a taxa de juros e 50% de chance do Brasil deixar a taxa de juros como ela estava, taxa Selic, né? E aí ele estava posicionado que o Brasil ia cortar a taxa de juros. Ele achou que estava na hora do Brasil cortar e eu estava lá vendo a tela dele enquanto estava saindo a decisão. E tava o time inteiro do Brasil, o time inteiro, olhando literalmente pro computador dele. Porque se a decisão fosse favorável, eles iam fazer bastante dinheiro e todo mundo ia ficar satisfeito. Porque a visão deles que o Brasil ia cortar a taxa de juros aconteceu. Então o mercado ia precificar isso e a posição deles ia subir. E se eles não... Se o mercado... se o comitê, né, decidisse manter a taxa de juros como ela estava, eles iam estar perdendo bastante dinheiro, então eles teriam que correr para comprar outras maneiras de precaução, sabe? Eles podiam, sei lá, se o dólar sobe em relação ao real, o dólar sobe em relação, provavelmente, à moeda chilena, as moedas colombianas, por exemplo. Então, eles podiam comprar dólar contra o peso colombiano, sabe? Então, eu acho interessante essa... como é fast pace, né? Tipo... Rápido. Bastante rápido. Saiu a decisão, você já sabe, tem que saber exatamente o que você tem que fazer. Aí você vê os mercados indo pra cima e pra baixo, bastante volatilidade, como a gente tá vendo hoje nos mercados. Então, eu achei bastante top essa... Você pode shadow, a pessoa tá trabalhando lá, você é uma pessoa que um mês atrás não tinha nem ideia de como funcionava isso. Você tá lá em Wall Street, vendo a tela da pessoa, vendo ela fazendo as trades. Eu acho, assim, top. E como você tá, tipo assim, na frente de grandes decisões sendo feitas e grandes impactos no mundo? Como você se sente? Porra, essa aí é boa. Eu acho que é bastante interessante. Eu cresci em Salvador. Eu cresci sem ter muita realidade dos mercados financeiros. Meu pai é da Marinha, minha mãe é delegada de polícia. Então a gente cresceu em uma família mais militar do que financeira. Então eu nunca tive muita experiência com o mercado financeiro crescendo, né? Na faculdade eu comecei a ter, mas lá você vê como é que é o mercado. E é sensacional. As pessoas falando com as outras, falando preços no telefone, negociando preços, negociando bilhões de dólares no telefone. Aí o cliente fala, esse preço não dá. Faça por menos 2 basis points e a gente fecha. E as pessoas negociando entre si, o trader falando com o salesman negociando com o trader e com o cliente. Então é um ambiente muito rápido, assim, sabe? Sim. É que nem um jogo de futebol. É literalmente, minha experiência lá, no dia a dia, era que nem assistir uma partida de esporte, sabe? Todo mundo andando de um lado pro outro, falando no telefone, negociando preços, fazendo contas. E você lá, né? Você acabou de chegar. Eu acho importante que, por mais que você queira demonstrar o interesse, né? Mostrar para as pessoas que você está interessado na área, perguntar o que elas estão fazendo, por que elas estão fazendo isso, por que elas acham esse um preço bom para vender 5 bilhões e não para comprar 5 bilhões. Eu acho todas essas perguntas válidas, mas você tem que saber a hora.
Porque a pessoa tá em uma negociação, você não pode interromper ela, né? Então acho que você tem que saber a hora de expressar seu interesse e saber a hora de ficar só observando de longe. Mas eu acho a experiência assim, sensacional. É que nem trabalhar em um jogo de futebol, em minha opinião, assim. Pelo que tu tá falando, parece a área de finanças é muito concorrida. Tu viu alguma dificuldade por conta da concorrência na tua jornada? Ou como essa área com grande concorrência te afetou? A área de finanças hoje em dia realmente está bastante concorrida. Você vê cada dia mais gente querendo trabalhar no mercado financeiro. Eu acho que os filmes, né? Lobo de Wall Street, The Big Short e as pessoas contando suas rotinas no mercado financeiro incentivaram muito os jovens a quererem essa área. Realmente é bastante concorrido e você tem que dar o seu melhor e entender que o mercado hoje em dia é tão concorrido, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, que você pode ser o cara ideal para a posição. Talvez você não seja contratado por coisas fora do seu alcance, entendeu? Você tem que fazer o seu melhor. Eu acho importante que você faça os cursos online, vá bem nas aulas. Se você souber falar mais de uma língua, é muito válido no mercado, porque tem transações internacionais, várias pessoas internacionais. Você tem que fazer a sua parte, entendeu? Você tem que se garantir. Em uma entrevista, se você conseguir uma entrevista, se você se garantir, responder tudo certinho, se preparar certinho, provavelmente você vai conseguir o trabalho. Eu acho. Por exemplo, a taxa de aceitação pro estágio do ano passado, acho que foi de 0,8%. Meu Deus. Então, menos de 1% das pessoas que aplicam são aceitas para o estágio. Então, você pode ser muito bom e você tem que entender que, de antemão, você não pode... Talvez você não seja contratado, ou seja contratado para o estágio. Mas se você continuar trabalhando certinho e fazendo a sua parte, vai chegar um momento que você vai ser recompensado, entendeu? Eu tenho amigos que fizeram mais de 200 aplicações para bancos nos Estados Unidos, bancos em Londres, na Ásia, e fazem entrevistas. Só que é bastante competitivo. Mas chega a hora de todo mundo, né? E o que você acha que fez você fazer parte dessa pequena porcentagem de gente que foi aceita? Eu acho que conseguindo a oferta do fellowship, quando eu consegui a oferta do fellowship, quando eu consegui a entrevista do fellowship, eu estava sentado no segundo andar do Gatton, em um study room um pouco mais pra lá. Tava eu, Theo e Gabiru na sala. Meus dois amigos, né? E aí eu vi lá que mandaram um e-mail falando: você conseguiu entrevista, marque o dia da sua entrevista. Em minha cabeça eu tinha 100% de certeza que eu ia ser contratado para full time. Assim que eu consegui a entrevista, eu falei: pronto, esse aqui era o maior desafio, era conseguir essa entrevista. Que é o mais competitivo, conseguir a entrevista. Quando você consegue a entrevista e você se garantir, fazer as coisas certinho, trabalhar certinho, provavelmente, dando tudo certo, você consegue, né? O passo a passo deles é muito bem feito do banco. Então, no fellowship, você vai lá, você estagia, você faz shadowing das pessoas, eles levam tudo isso em conta, levam a entrevista em conta, tal, para te darem a oferta do Junior Year. E o Junior Year você tem que chegar lá realmente preparado para o seu time, para o que o time faz, e trabalhar o quanto for necessário para conseguir a oferta, entendeu? Tem times que requerem mais horas, tem times que requerem menos horas. Eu acho que o time... Eu tô em Sales and Trading, né? Você pode fazer o estágio de Trading. Trading eu acho que é para pessoas que têm, tipo, um poderio matemático maior, gostam bastante de números, gostam bastante de programação. Hoje em dia, Trading é praticamente programação. E a galera de Sales, eu acho que eles têm que saber falar com as pessoas, mas tem que entender bastante da matemática, saber como a matemática funciona, como chegar no preço certo, porque o salesman, ele faz a ponte entre o trader e o cliente, entendeu? Nas negociações. Então, acho que, dependendo da sua personalidade e dos seus interesses, o que você quer fazer pode variar dentro do banco. Mas, pois eu acho que eu estagiei tanto em trading quanto em sales no último verão. Eu acabei preferindo sales. Eu achei o dia a dia mais interessante.
eu não sou muito fã de programação. E o time requeria bastante programação. Aí eles falaram, você é inteligente, a gente gosta de você, mas a gente precisa de uma pessoa que saiba programar de forma excelente. Aí eu falei, tá bom, então quais são as opções? Aí eles falaram, a gente vai te recomendar para o time de sales. Então eu saí do time que fazia interest rate derivatives de trading para sales. Então eles precificam as opções de taxa de juros ou as swaps de taxa de juros e o time de sales vende para os clientes, né? Aí eu saí desse time para esse time. Então, quer dizer, o que eu precisava saber era exatamente a mesma coisa. Só a função trocava e eu gostei mais dessa, entendeu? E como que é o dia a dia em sales? O dia a dia em sales é bastante legal. Eu estagiei lá durante o período da Copa América e um pouquinho antes do US Open, em Nova York, que o banco patrocina também. Aí eles conseguiam ingressos, as pessoas, o pessoal do time de 23, 24 anos, quer dizer, não é um pessoal sênior, o pessoal jovem conseguia ingressos, levava os clientes para os jogos. O meu chefe lá ia direto assistir a Argentina no MetLife Stadium, com os ingressos do banco, levando os clientes. Eu falei, caramba, isso aqui me parece uma boa oportunidade, né? Vai ter a Copa do Mundo em 2026 aí, se tudo der certo. Mas, pois eu gostei do dia a dia. Você sai com os clientes, você sai para jantar, sai para Top Golf, tudo o que o cliente quiser fazer. Você, como salesman do cliente, você topa. Aí os clientes normalmente falam que são super gente boa. Então é uma vida mais de relação interpessoal com o cliente. E o trader não tem muito essa relação interpessoal com o cliente. É uma vida mais de programação, matemática, de ele estar ganhando ou perdendo dinheiro. É assim que a maioria dos bancos, a maioria dos hedge funds, olham a performance de um trader, né? É o P&L dele, chamam Profit Loss. Você está ganhando ou perdendo dinheiro para a empresa. Então, a depender dos seus interesses. Entendi. Bom, e também eu percebi que o seu crescimento na JP Morgan foi bem linear, assim, num sentido. Então, você começou com o seu fellowship, depois você começou com o estágio, e depois agora, já você está indo lá para Nova York. Então, Amém. Muito feliz. Você vai trabalhar lá full time. Eu queria perguntar basicamente como foi a sua experiência, como foi ver você crescendo dentro de uma empresa, sabendo de onde você veio e olhando para trás e falar, putz, cresci bem nessa empresa, agora estou dando mais um passo nessa empresa. Como você se sente em relação a isso? Eu acho que desde o início, assim, sempre foi um sentimento de muita felicidade em conseguir alcançar os objetivos traçados desde o início, entendeu? Eu acho que cada passo da trajetória foi um passo importante. O fellowship foi um passo bom para aprender sobre o banco, sobre como funciona, sobre as diferentes áreas do banco. O estágio foi bom para perceber o que o time específico faz, como é a vida de uma pessoa realmente trabalhando em Nova York, em um banco. E agora full time, né? Tô vendo apartamento, tô bastante animado. Acho que em junho vai me mudar eu e 2 amigos que eu conheci no fellowship. Então, eu acho que vai ser ideal, vai ser legal. E como tá sendo esse processo de, putz, tô saindo da faculdade, tô indo para outro estado, tô indo trabalhar full time, como você tá se sentindo todo esse processo para além do trabalho? Então, muitas coisas você vai ter que se mudar de estado, você vai ter que viajar, levar todas as suas coisas. Como você tá se sentindo? Como você acha que vai ser? Você já tá se preparando? Como é que tá sendo? Pois é, né? Isso é complicado. Eu gosto bastante de Kentucky. Tipo, eu realmente gosto bastante desse lugar. Eu tenho bastantes amigos, amizades. A gente já tem nossa rotina feita. Quando é que a gente vai almoçar? Quando é que a gente vai na academia? O interclasse de futebol. Eu acho que a vida aqui é uma vida mais pacata, entendeu? Não tem muita pressa em relação ao seu dia a dia. Contanto que você estude, faça seus deveres de casa, você tem um dia a dia livre. Trabalhe, você tem um dia a dia livre, entendeu? Em Nova York vai ser uma rotina mais puxada, né? Eu vou ter que acordar bastante cedo todos os dias, trabalhar bastantes horas todos os dias. Então, eu acho que minha experiência aqui foi excelente. Eu não me arrependo de nada, acho que tudo ocorreu certinho. Gostei bastante aqui.
Mas eu acho que tá na hora já também, né? 4 anos. 4 anos aqui é bastante tempo. E se você olhasse pro Norton do freshman year, você teria alguma coisa pra falar pra ele? Talvez uma palavra de conforto ou um conselho a mais? Eu acho que eu não mudei nada desde o freshman year, pra ser sincero. Realmente, eu percebo alguns dos meus amigos, né? Chegaram aqui e hoje em dia gostam de outras coisas. Gostam, sei lá, tô estudando outras áreas. Eu cheguei aqui falando, eu quero estudar finanças. E eu quero chegar em Nova York, trabalhar lá. E todos os meus interesses são exatamente iguais. Gosto pra caramba do Flamengo, assisto todos os jogos. Gosto de futebol, de esportes, de ficar com meus amigos. Eu acho que eu não mudei muita coisa, não. Eu acho que eu só falaria... Eu poderia falar, tipo, não se preocupe tanto não, tá ligado? As coisas vão se encaminhar, fique de boa. Mas é isso, tudo certinho. Beleza. Bom, eu também queria perguntar, acho que a última coisa é se você acha que, por exemplo, tem alguma coisa específica que você falaria assim, eu quero dar esse conselho pra quem tá aí de casa assistindo, eu quero dar esse conselho. Porque você teve uma trajetória muito bonita aqui, tanto na universidade, sendo um aluno, mas também fora, na vida mais profissional. Eu acho que você teve uma jornada muito enriquecedora, tanto pessoalmente, academicamente, quanto profissionalmente. Se você tivesse algum conselho pra dar pro pessoal lá de casa, alguma coisa que você fale, isso mudou minha vida nesses âmbitos, o que você falaria? Mas em que sentido? Em sentido... No que você quiser. Eu acho que estudar nos Estados Unidos vale bastante a pena. Eu acho que tirar uma boa nota do SAT é a prioridade máxima para quem tá no Brasil ainda. Tirando uma boa nota de SAT, você consegue uma boa bolsa pra cá. Você conseguindo uma boa bolsa pra cá, você chega aqui. Chegando aqui, você se dedica, tira boas notas nas salas, faz uns cursinhos online, sei lá, manda mensagem para as pessoas que estão trabalhando na sua área. Eu acho que aqui, realmente, se você trabalhar duro no que você quer, as chances de dar certo são muito altas. Eu tenho pra mim, né? Então eu acho que é isso. É um passo a passozinho, entendeu? Quando que você siga o passo a passozinho certinho, as coisas sempre se encaminham. Então, o conselho é esse. Perfeito. Você tem alguma dúvida a mais? Acho que não. Bom, queria agradecer pelo seu tempo. Acho que essa conversa foi muito legal também. A gente aprendeu muito. Eu aprendi muito que eu não sou dessa área. Então, assim, ficar sabendo um pouquinho é muito bom também. Eu queria agradecer você tomar esse tempo aqui numa quinta-feira, às 6 da tarde. Eu sei que você tem coisas pra fazer também. Mas a gente só queria te agradecer também por tomar o tempo, por responder todas as perguntas que a gente tinha e estar disponível também. E agradecer ao pessoal lá de casa também por também estar vendo esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver qualquer dúvida, só mandar pra gente. Tamo junto, galerinha. Qualquer coisa, peguem meu contato. Qualquer pergunta. Instagram. Elas vão marcar aí, arrasta. Tchau, obrigada. Arrasou, filho. Arrasou. Valendo? Eu vou parar. Você me passa o... Você é muito tranquilo, Você velho. me passa o fim do Wolf de Wall Street.